esteja longe de você. Ai, que saudade muito grande eu sinto agora dos banhos de represa e das ladainhas, da missa na igrejinha de Nossa Senhora. O tempo passa e eu fico aqui pensando, fazendo os planos de um dia voltar, para relembrar aqueles tempos de outrora. Qualquer dia eu vou embora lá para o meu lugar, para relembrar aqueles tempos de outrora. Qualquer dia eu vou embora lá para o meu lugar. Vivo ausente, distante de casa, lembro da praça e do macedão. Lembro também quando é bem cedinho, o canto dos passarinhos lá do meu sertão. O dia passa e eu só trabalho nas construções de Jundiaí. E dia de domingo e segunda-feira eu não esqueço de Ipueira e de São João do Sabugi. E dia de domingo e segunda-feira eu não esqueço de Ipueira e de São João do Sabugi. A primeira parte foi boa, a segunda vai ser melhor ainda. Olha só os destaques da segunda parte em Ipueira. Conversamos com o herdeiro do fundador da cidade, seu Simval Alencar. Ele é artesão e mostrou pra gente algumas de suas peças e também conversou sobre o histórico de sua família. Meu avô era bisavô do português. No caso, seu avô é João Manuel de Medeiros. Eu já vendi até no exterior. Olha, nos Estados Unidos tem peça minha, na França, na Inglaterra, tem peça feita por mim. Nesse programa também você vai conhecer a exposição da história da cidade, peças e documentos que mostram o passado da querida Ipueirinha de Açúcar, e quem nos apresentou foi Marli Nóbrega. Nessa exposição a gente teve um cuidado de trazer a parte documental dos 3 primeiros prefeitos da nossa cidade, já município. Inclusive o primeiro orçamento público do município de Ipueira está aqui registrado e assinado pelo primeiro prefeito, Luiz Nobile. Na exposição também encontramos a chegada da tecnologia na cidade, e quem mostrou como tudo funcionava foi a telefonista da época, Maria Gilvaneide. Eu passei por todo esse período com muito amor. Eu digo assim, eu trabalhei por amor na Telerne. Passou para Telemar e fechou em 15 de outubro de 2001. O último expediente foi meu. E você vai conhecer uma batalhadora, guerreira, Dona Maria do Socorro. Ergueu sua família através de sua arte em barro e até hoje se orgulha do seu dom. Energia boa, alegria e simplicidade ela tem de sobra. Mas deixa eu dizer a você, eu já comprei casa com dinheiro de pote, já comprei carro com dinheiro de pote, né? Tudo que Deus me deu foi através da minha profissão. Este aí é o compositor Nego Amaro. É assim que ele gosta de ser chamado. Ipueirense, que na hora da saudade de sua terra, compôs a música Saudades de Ipueira. Você vai saber tudo da história desta canção. Eu trabalhava nas construções de Jundiaí e estava com 3 anos fora de Ipueira. E eu sabia que a gente fica lá no sul do país, há muita saudade dos pais, da mãe, dos irmãos. Nossa segunda parte do programa Na Tela em Ipueira está recheada. Se fosse você, já pegava seu banquinho, armava sua rede ou deitava em sua cama. Se acomoda, seu menino, nossa última parte na querida Ipueira vai começar. Simbora! Então, pessoal, dando continuidade à nossa história, a nossa passagem por Ipueira, vamos conversar agora com o herdeiro direto da cidade de Ipueira, seu Simval de Alencar, filho de João de Alencar de Medeiros, um dos filhos, né, que doou a terra para construir o povoado e até então a capela que existe até hoje. Simval, essa casa aqui, como é que foi a vinda do senhor, da sua família, para aqui, para a cidade de Ipueira? Você quer que eu diga desde o começo? Pode dizer, pode falar. Primeiro dono de Ipueira. Pode falar. Foi Antônio Medeiros Rocha do Jardim, filho do português Rodrigo Medeiros Rocha do português.
Meu avô era bisavô do português. No caso, seu avô é João... João Manuel de Medeiros. Sou neto de João Manuel de Medeiros e Ana Francisca de Medeiros. Entendi. O senhor hoje usa a casa, né, uma das casas mais antigas aqui de Ipueira, para poder fazer seu artesanato. É. Ele faz arte, pessoal, essa arte em madeira, muito bacana. Aqui tem só 2 peças, mas iremos à casa dele para conhecer mais peças que ele trabalha até hoje, né? Seu Simval, assim, eu acho para o senhor muito bom trabalhar numa casa que o senhor já morou com sua família, Já. não é mesmo? O senhor faz essa arte há quanto tempo? Rapaz, eu comecei mesmo a trabalhar, fazer profissão em 70. Em 70, no ano de 70. Já era com madeira, com isso aqui? Já com madeira. Eu tinha um primo que trabalhava, sabe? Também com artesanato. Aí eu vi ele trabalhando aí e comecei a trabalhar. Porque isso é uma profissão que tem que ter um dom, né? E tem que ter paciência, porque, gente, é muito bacana, muito bonito o que o senhor faz. Eu sou desenhista, sabe? Quem desenha faz a escultura. Vamos falar uma boa escultura se for desenhista. Que bacana. Porque aí eu olho para o senhor e desenho, caricatura. O senhor tem quantos anos? 84. 84 anos. Que vitalidade boa, pessoal. E o artesanato que ele faz é muito bacana. O senhor vende aqui na cidade mesmo esse artesanato? Não, eu não trabalho mais para vender não, mas eu já vendi até no exterior. Olha, nos Estados Unidos tem peça minha, na França, na Inglaterra, tem peça feita. Então, pessoal, que bacana, ele ainda é o herdeiro vivo da cidade de Ipueira, neto do João Manuel de Medeiros, que fez a promessa a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para doar um povoado e construir a capela. Capela essa que está aqui, essa é a capela daqui, né? Aqui, é. Desde daqui da matriz. Então, muito obrigado pela entrevista que o senhor nos concedeu. Olha só, pessoal, aqui em Ipueira encontramos também uma belíssima exposição celebrando os 80 anos da cidade aqui na prefeitura. Quem vai falar com a gente sobre o que está exposto aqui nessa belíssima exposição é Marli Nóbrega, secretária de Cultura da cidade de Ipueira. Marli, seja bem-vinda ao nosso programa Na Tela. Marli, queria que você falasse o que tem aqui nessa exposição e mostrasse para quem está acompanhando o programa Na Tela. Boa tarde, eu agradeço, a oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre a terra que a gente ama. Então, nesses 80 anos de Ipueira, a gente resolveu fazer um recorte pequeno, porém histórico, de como foi o processo de emancipação política do município, quando lá em 39, Ipueira se fundou um povoado e ainda pertencia à Serra Negra do Norte. Depois, já no final da década de 40, São João do Sabugi emancipou-se de Serra Negra do Norte e Ipueira passa para São João do Sabugi como segundo endereço. Lá em 63, a gente consegue, com muita alegria, a emancipação em 31 de dezembro desse ano, mas em fevereiro do ano seguinte a gente já se torna independente de fato e instalado como município do estado do Rio Grande do Norte. Nessa exposição a gente teve um cuidado de trazer a parte documental dos 3 primeiros prefeitos da nossa cidade, já município. Inclusive o primeiro orçamento público do município de Ipueira está aqui registrado e assinado pelo primeiro prefeito, Luiz Nobile. É um material rico. No ano de 1965. Ele esteve governando de 1965 a 1969, como está aqui na primeira fotografia dele dessa exposição. O primeiro prefeito de Ipueira. Exatamente. Em seguida, a gente tem um material já do governo de Ivan Gorgônio, que foi o nosso segundo prefeito. Aqui também tem orçamento, registro de caixa, e é interessante perceber o seguinte: esses livros, que são livros grandes, com papéis diferenciados, com uma gramatura diferente do que a gente tem hoje, tem toda a questão financeira da época. Então é um registro minucioso e com riqueza de detalhes, sem rasuras. Para aquela época que a gente não tem as tecnologias de hoje, isso é uma coisa rica, fundamental, né? riquíssima. Rica. E já mais para frente, já no governo de São Doval, Alencar de Medeiros,
que é o primeiro filho de Ipueira, prefeito da cidade, nós temos registros, por exemplo, como esses aqui. Aqui são as plantas desenhadas à mão de todas as escolas das comunidades rurais do município de Ipueira. Que bacana. Então é um material muito rico. E se Desenhado você, à mão, pessoal mesmo. se olha, você mais olhar próximo, ó. direitinho, em algumas delas, tem até onde seriam plantadas as flores. As flores de jasmim vapor, que eram as flores da época que usava aqui na Ipueira. E ainda temos também o registro de caixa, como era guardado esses documentos, que na época eram em 4 cores. A rosa, a azul, a branca e a amarela, que ia para o Tribunal de Contas. Então tem um cuidado muito grande de manter esse material. Nós temos o primeiro brasão do município, já depois dessa nova composição da bandeira, e com o acréscimo do milho, porque a princípio tinha só a cultura, a monocultura do algodão. Algodão e milho. Depois de introduzido o milho, aí houve a mudança do brasão municipal e automaticamente a alteração da flâmula. Bandeira, né, também. Aqui, mais na frente, a gente tem registro o primeiro relógio da prefeitura, que é aquele relógio que batia às 6 e ao meio-dia. Então, um barulho que se você mexer aí dentro, você ainda vai conseguir ouvir. Esta é a primeira televisão Que bacana. da prefeitura de Ipueira, né? Que apesar da tela ser pequenininha, era o cinema da cidade. Então, quem viveu lá nos idos de 60, 70, teve a oportunidade de transformar isso aqui numa tela de cinema gigantesca, porque era o que a gente tinha. Então, o arquivo telefônico do município, as caixas para registrar as finanças. E aqui nós temos um registro fotográfico, inclusive, com a primeira missa celebrada debaixo de uma latada que havia sido construída lá onde hoje é o Macedão, para a feira do município. Isso foi em 5 de agosto de 1939. Então, o Monsenhor Valfredo Gurgel veio celebrar essa missa. Há quem diga que foi um momento muito especial, que a ladainha, o Pai Nosso e a Ave Maria, tudo em latim. Aqui está a Casa Grande, a fazenda dos donatários de todo o terreno que hoje é Ipueira, que Ipueira surgiu de uma promessa. O dono dessa fazenda, ele João Manuel de Medeiros. João né? Manuel de Medeiros passava por um problema de saúde e ele era devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então ele pediu a Deus nas suas orações, nos seus momentos de aflição, que se fosse curado, ele doaria um terreno para a construção de uma capela. Uma capela em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas a fé desse homem era tão grande e tão inquestionável que mesmo vindo a óbito, os filhos resolveram doar um terreno não apenas para a capela, mas para que ali, ao lado da capela, fosse também construído um povoado. Que foi através de Francisco Quinino de Medeiros. Exatamente. E eles fizeram essa doação do terreno, media 100 metros de frente, 100 braças de frente e 150 de fundos. E aí começou o trabalho de desbravamento, que eles convidaram Francisco Quinino de Medeiros, o nosso fundador, que juntou uma turma de amigos com um ideário muito futurista como o deles, e começou a desbravar o chão. E eles pensaram em Ipueira de uma forma gigante, muito além daquele tempo. Se você prestar atenção, a nossa capela, a padroeira está de frente para o nascer do sol. Muito raramente você vai encontrar outra capela que esteja virada para o nascente. Ipueira foi traçada em 31 de março de 1939, ao meio-dia, na linha do equinócio. E eles fizeram o traçado de Ipueira em forma de xadrez. Antes das alterações que nós tivemos hoje, com o acréscimo dos conjuntos habitacionais e com a mudança de algumas ruas, todo dia 31 de março, ao meio-dia, Ipueira tinha uma sombra de xadrez, porque a cidade foi planejada, a primeira cidade planejada do Brasil, depois veio Brasília. Mas vocês sabem que preservar a história é uma coisa muito difícil. Uma coisa difícil, com certeza. Aí as pessoas chegam e pensam diferente, transformam aquilo que deveria ter sido mantido até então. Hoje nós estamos vivendo essa alegria dos 80 anos e muito felizes por poder contar um pouco dessa história, que é uma história carregada de determinação, de fé,
de compromisso social. E Ipueira tem essa característica de cidade que acolhe, que reúne pessoas, que tem um povo criativo e que é organizado em tudo que faz. Com esse sentido, a gente agradece a oportunidade de poder fazer parte dessa história, de poder também contribuir para que a cidade seja um lugar cada vez melhor para quem chega e para quem já está. Que bacana. Marley, muito obrigado pela sua contribuição para a divulgação dessa cidade tão bacana, tão bonita do nosso Seridó. Isso é Programa na Tela, isso é cultura, isso é Ipueira no Programa na Tela de hoje. Eu, em nome da Prefeitura, agradeço a oportunidade, viu? Muito Muitíssimo obrigado. obrigada e sejam sempre bem-vindos a Ipueira, que está de mãos abertas para quem chega e também para quem quer ficar. E agora, pessoal, vamos conversar com a telefonista que passou um bom período aqui na cidade de Ipueira, fazendo telefonemas para outras cidades. Tudo que fosse telefonar para alguém, teria que passar por ela. Neide. Neide, boa tarde, seja bem-vinda ao Programa na Tela. Obrigada. Eu queria que você falasse para a gente do início da telefonia que você entrou, qual que você utilizava o aparelho, até o dia que você saiu do comando, né, da telefonia da cidade. Nós éramos em 3 e eu passei por todo o avanço. Quando eu comecei a trabalhar em 89, setembro de 89, era o monocanal. Só existia esse aparelho na Telerme. Era só um. A gente chegava a chamada, a gente trabalhava com mensageiros. Mandava chamar a pessoa, o destinatário, e a pessoa retornava a ligação novamente. Com o passar dos anos, aí chegou o tricanal. Aí já deu uma melhorada, que na época do tricanal tinha já os ramais. Esse aqui, né? Esse aqui. Qual era o esse uso? aparelho. Como é que fazia para usar ele, para utilizar? Este tricanal, a gente fazia a ligação nesses amarelos, o interurbano, a gente fazia nele, e essa parte aqui era os locais, as entidades onde tinha ramal. Por exemplo, prefeitura, divisão, a casa do prefeito e algumas outras. Escola, tinha Para poder algumas fazer a entidades. ligação, no caso você apertava Pegava essa aqui, fazia a chamada do interurbano, aguardava, fazia a chamada do ramal que tivesse solicitado a ligação, aí quando atendia, era dessa forma, aí ligava aqui com aqui. Quando terminava, acendia as luzinhas. Aí automaticamente a gente poderia fazer nesse intervalo ramal, chamaria com outro e faria do mesmo jeito. Que bacana. E depois passou para o Poliplex. Eram 5 linhas telefônicas. Eu passei por todo esse período com muito amor. Eu digo assim, eu trabalhei por amor na Telerme. Passou para Telemar e fechou em 15 de outubro de 2001. O último expediente foi meu. Que você fez. Ok. Que você tem na mão para o pessoal entender, são a os registros, relação, né? São os registros, as cidades que faziam o interurbano e com seus números, o início da ligação, o término, o tempo falado, que o tempo mínimo falado era 3 minutos. Se você falasse menos disso, mas era cobrado os 3 minutos. O degrau, isso aqui era a escala de valor. Por exemplo, Caicó, a nossa região de Seridó, era 1, cobraria no 1. Já tinha a parte Natal, já seria 2. Aí, João Pessoa, essa é 3, e o 4 seria as localidades mais distantes. E o valor seria de acordo com a sua distância. Isso. Que bacana, e hoje em dia tudo está melhor, né? Tudo está melhor, Neide. Hoje você pega o telefone, liga para quem você quiser, passa o tempo todo falando, mas está aqui. Neide, como falou, ela disse que fazia isso com amor, né, Neide? Muito amor. Seu expediente era todos os dias da semana? Trabalhava todos os dias da semana. Aí quando chegava o final de semana, que no início nós não tínhamos quem tirasse o final de semana. Depois, como era sobrecarregada, aí as pessoas começaram a botar a outra telefonista substituta para feriados e final de semana. Quem trabalhasse a sexta-noite, no início, trabalharia o sábado, o dia todo, o domingo e a segunda. Aí, e caso nesse período
quando a Telerne fechava, se tivesse uma urgência, alguém precisasse fazer uma ligação, ia até a casa da telefonista e ela retornaria e fazia, porque era o único meio de comunicação. Então ficava assim, muito restrito, tinha que atender. Que bacana, pessoal. Então aí conversamos com o Neide, que foi telefonista aqui em Ipueira. Vamos já prosseguimento ao nosso programa na tela, diretamente da cidade que está fazendo 80 anos de fundação. Ipueira no RN. Estamos na divisa com o RN e Paraíba. Vamos conversar agora com Dona Maria de Socorro, ela que mora no sítio Boa Vista, aqui ainda em Ipueira, mas faz também panela de barro e também pote. Nosso papo é com ela. Olha só, pessoal, que interessante. Estamos na Paraíba, mas passou aquela cerca lá, ó, já é RN. E viemos conhecer Maria do Socorro, 67 anos, artesã também aqui e faz panela e pote de barro, pessoal. Maria do Socorro, a senhora faz esse artesanato há quanto tempo? Desde 10 anos. Faça a conta, de lá pra cá quantos anos faz? Estou com 67. 57 anos fazendo artesanato de barro. Para a senhora, serve como terapia? A senhora faz isso que gosta? Como é que é? Terapia, faço porque gosto, amo a minha profissão. Vou fazer até enquanto Deus me der a minha saúde. Me diga uma coisa, na sua família só quem faz é a senhora? Não, todos fizeram, é porque já morreu uns, mas ainda... Já vem de quem esse dom que a senhora tem? Da minha avó, da mãe da minha mãe. Mãe da sua mãe? Sim, da minha avó. No caso, a senhora faz os potes para vender onde? Em que canto aqui, por aqui? Patos na Paraíba, Caicó, Rio Grande do Norte. E, se for possível, vende São João e Ipueira. Em todo canto eu vendo esse pote. Que coisa bacana, pessoal. Patos da Paraíba eu vendo de 200 potes cada carrada. Vendi para Caicó agora faz mais ou menos 30 dias, vendi 80 potes para Caicó. E não sobra nada não, vende tudo. A sua renda hoje é do pote? É do pote. O trabalho em barro? É, o trabalho. A senhora conseguiu dar uma renda à sua família através desse trabalho? Ou ainda tem outras coisas fora a parte que a senhora faz? Não, eu tenho, assim, sobre a profissão, só ela mesma, mas eu sou aposentada, né? Isso. Ah, mas deixa eu dizer a você, eu já comprei casa com dia de pote, já comprei carro com dia de pote, né? Tudo que Deus me deu foi através da minha profissão. Que coisa boa, pessoal. Então é isso. Em Ipueira, encontramos aqui em Ipueira, no sítio Boa Vista, divisa com Paraíba e RN, Maria do Socorro, 67 anos, que faz artesanato, que tem orgulho do artesanato de barro, conseguiu sustentar sua família, erguer sua família. Isso é cultura, isso é arte, isso é programa na tela. Ô, glória! Tá vendo? Que lindo! O Ipueira longe de você, ai que saudade muito grande eu sinto agora. Dos banhos de represa aí das ladainhas, da missa na igrejinha de Nossa Senhora. O tempo passa e eu fico aqui pensando, fazendo os planos de um dia voltar, para relembrar aqueles tempos de outrora. Qualquer dia eu vou embora lá para o meu lugar. E agora, pessoal, você ouviu a música ao vivo com o dono, né, o autor da música Saudade de Ipueira. E para encerrar o nosso programa aqui em Ipueira, vamos conversar mais um pouco com ele para saber como foi que ele compôs essa música tão bonita. Simbora? Nega Amaro, seja bem-vindo ao programa Na Tela, aqui em Ipueira. Meu amigo, como é que foi que surgiu essa canção tão bacana, Saudade de Ipueira? Em 92, eu trabalhava nas construções de Jundiaí. E estava com 3 anos fora de Ipueira. E eu sabia que a gente fica lá no sul do país, há muita saudade dos pais, da mãe, dos irmãos. E familiares todos, né? E amigos. E aí eu comecei a trabalhar na construção, que eu trabalho de pedreiro, e comecei a compor essa música, né? Escrevendo num papel e fui falando sobre a cidade, para a saudade que tinha aqui de Ipueira, falando no Macedão, falando nos pássaros, no cantar dos pássaros pela madrugada, certo? E São João de Sabugi, porque é a feira de Ipueira no domingo. Todos nós aqui de Ipueira, quando é no domingo, nós estamos aqui. Quando chega a segunda-feira, nós estamos em São João de Sabugi, que é a feira de São João de Sabugi, certo? Entendi. Aí eu fui
compus a música assim, falando sobre Ipueira e São Sabugi, porque Ipueira é filha de São Sabugi. Então quer dizer que o senhor estava lá em São Paulo trabalhando na construção, De né? pedreiro, na construção. Pedreiro. Construção E civil. do nada, com Foi. saudade de sua terra, digamos assim, Foi. compôs essa música Compus essa tão música. bacana, tão bonita. Saudade de Ipueira. E esse ano, esse mês de agosto, essa terra tão bacana tá fazendo, ó, 80 anos de fundação. Entrevistamos muita gente, muita história, muita arte. Uma cidade bacana, uma cidade pequena, mas que tem uma forma de acolher as pessoas tão grande que se torna inesquecível. Então, pessoal, para encerrar o nosso programa aqui em Ipueira, eu não poderia jamais deixar de agradecer as pessoas que contribuíram para esse programa. As pessoas de Geni Medeiros, que é funcionária da Prefeitura da cidade, também Daniel Medeiros, servidor público da cidade, a mãe, né, de Geni, que contribuiu muito, e as pessoas também da cidade que aceitou essa gravação tão bacana e mostrar sua terra, mostrar sua gente. O nosso programa se encerra por aqui. Meu muito obrigado. E para encerrar, não poderia jamais deixar de ouvir ao vivo a música completa. O Ipueira longe de você. Ai, que saudade muito grande eu sinto agora dos banhos de represa e das ladainhas, da missa na igrejinha de Nossa Senhora. O tempo passa e eu fico aqui pensando, fazendo os planos de um dia voltar, para relembrar aqueles tempos de outrora. Qualquer dia eu vou embora lá para o meu lugar. Vivo ausente, distante de casa. Lembro da praça e do Macedão. Lembro também quando é bem cedinho o canto dos passarinhos lá do meu sertão. O dia passa e eu só trabalho nas construções de Jundiaí. E dia de domingo e segunda-feira, não esqueço de Ipueira e de São João do Sabugi. E dia de domingo e segunda-feira, eu não esqueço de Ipueira e de São João do Sabugi. E como vimos desde a primeira parte do nosso programa sobre a cidade de Ipueira, é que seus construtores e hoje moradores desse belo município ganham a vida com o artesanato, o comércio local, a agricultura familiar e o serviço público. Não sendo exceção aos demais municípios da nossa região, uma cidade hospitaleira. As festividades mais marcantes para a economia da cidade são as do mês de agosto, onde se festeja sua padroeira. Ah, você que ainda não conhece Ipueira, pode ir fazer uma visita. Um povo hospitaleiro, acolhedor e de um sorriso largo. Parabéns, Ipueirinha de Açúcar, pelos seus 80 anos de fundação. A você que nos acompanhou nesses 2 programas, nosso muito obrigado. O programa Na Tela volta em setembro. Até lá! E dia de domingo e segunda-feira, eu não esqueço de Ipueira e de São João do Sabugi.